Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos reagir a um vídeo do canal da Folha de São Paulo. O nome do vídeo é Entenda o que são alimentos ultraprocessados, como identificá-los e as consequências do consumo. Galera, o link do canal está na descrição. Peço que você se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Bora lá? Bora reagir! Nas últimas décadas, os alimentos ultraprocessados invadiram a rotina de quem tem a vida corrida, ou seja, a vida de todo mundo. Você come pão de forma no café da manhã? Pois saiba que esse é um alimento ultraprocessado. O seu filho leva achocolatados para o lanche da escola? Ou o seu almoço do trabalho é um pacote congelado, desses que vendem no mercado? Sinto te informar, mas sem perceber, talvez você esteja consumindo altas quantidades de sódio e de conservantes. O pacote colorido e as fotos de cereais e frutas muitas vezes nos enganam sobre a real composição daquele produto. Uma pesquisa do IDEC de 2015 mostrou que 32% das marcas de sucos tinham menos frutas do que o indicado nas embalagens. Em muitos casos, a composição desses alimentos é encabeçada por altas quantidades de açúcar, além de Isso é incrível, né? Eu acho que todo mundo já pegou, todo mundo que se atenta de vez em quando a olhar uma caixinha de suco, esses sucos grandes assim, se você parar para perceber mesmo, eles têm pouquíssima porcentagem de fruta de verdade. O resto é qualquer outra coisa menos a fruta. ter sal, conservantes e gordura. Acontece que eles são rápidos de preparar e de consumir, são práticos para carregar e às vezes são até gostosos. Mas o que de fato a gente está comendo quando a gente escolhe esses alimentos? Será que a gente está comendo comida de verdade? Na maioria das vezes, não. No começo dos anos 2000, exatamente 2008, 2009, os pesquisadores estavam avaliando dados de consumo da população brasileira e observavam que os brasileiros estavam consumindo e comprando cada vez menos arroz, feijão, óleo, sal e açúcar. Naquela época a gente entendia já que açúcar, sal e gordura, óleos em geral, faziam mal para a saúde e era o que a ciência da nutrição falava para a gente evitar. Se as pessoas estão consumindo menos esses produtos, o que explica que os níveis de obesidade têm crescido no Brasil, que as doenças crônicas também estão no mesmo caminho, a mesma curva de crescimento, né? Foi aí que houve um clique e os pesquisadores perceberam algo que a gente já compreende de maneira um tanto quanto intuitiva hoje em dia, que é a gente não compra mais os ingredientes, mas a gente não deixou de consumir esses ingredientes porque eles estão embutidos nos produtos industrializados. Essa é uma grande reflexão que qualquer pessoa pode fazer. De fato, o ser humano passou a se atentar com relação ao pacote de açúcar, ao pacote de sal, só que ele, por falta de conhecimento técnico talvez, ele às vezes deixa passar o sal e açúcar de um biscoito recheado, de um refrigerante, de um lanche. Então assim, você deixa de consumir o sal e o açúcar em pacote, mas você acaba consumindo o sal e açúcar em produtos ultraprocessados sem nem perceber. A forma de identificar se um alimento é ou não é ultraprocessado é olhando a lista de ingredientes no rótulo. Ela é sempre organizada do ingrediente que está mais presente até o que está menos presente. Quando identificamos nessa lista produtos químicos, cosméticos ou outras coisas produzidas somente pela indústria, é um indicador claro de que aquele alimento é ultraprocessado. Por exemplo, vamos olhar o rótulo desse suco. Na embalagem dá para ver uma foto de um maracujá e está escrito que é cheio de vida. Mas, na informação nutricional, que é controlada por uma regulação bem mais rigorosa, a gente vê um cenário totalmente diferente. O primeiro é água, depois é açúcar, depois vem suco concentrado. Eu não sei se vocês conseguiram entender muito bem o que ela falou, mas, por exemplo, quando está ali, ingredientes, água, sempre o primeiro ingrediente é o que tem mais. Então, por exemplo, se você compra um suco de manga e esse suco de manga começa com açúcar, talvez não seja um produto interessante para você trazer para dentro da sua casa, entende? Então, se eu compro um extrato de tomate e o primeiro ingrediente não é tomate, que seja sal,
talvez não seja um produto tão interessante para você trazer para sua casa. Então, além de olhar a tabela nutricional, é interessante, é super importante você também olhar a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, pode ser que esse produto seja um pouco melhor. Concentrado de maracujá, seguido por fósforo, vitamina C, aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante goma xantana. Se todas essas informações estivessem bem na frente da embalagem, grande, de forma clara, será que você compraria esse produto? O que a indústria de ultraprocessados foi percebendo ao longo das décadas? Que trocando ingredientes integrais, ou seja, inteiros, por fragmentos de ingredientes, ela podia baratear muito esse processo, baratear muito o custo quando você troca o leite por fragmentos de leite, por soro de leite, por coisas que imitam o leite, ou quando você substitui massivamente vários ingredientes por farinha de trigo, açúcar, coisas que são obtidas de maneira muito mais barata, e na outra ponta você vai poder cobrar um preço muito alto, né? Porque são produtos que são únicos num certo aspecto. Então, sei lá, o miojo da Turma da Mônica, ele vai ser único para uma criança, ela não vai querer outro miojo. Então, a margem que você pode cobrar em cima dele é muito maior. E esse acho que é o segredo pelo qual os ultraprocessados se tornaram tão onipresentes, que também leva a gente para um caminho de difícil solução, né? Porque por que a indústria vai voltar a usar ingredientes integrais e por que ela vai abrir mão de fazer produtos que são muito subjetivos e que acabam criando uma relação de afeto com as pessoas por produtos que sejam, digamos assim, mais comuns, né? Que tenham mais a ver com a nossa cozinha de casa, coisas que a gente consegue fazer na nossa rotina e tal, e que, portanto, tem uma margem menor de lucro, né? Então não faz sentido mais eu falar em fonte de carboidrato, fonte de proteína e fonte de lipídios, mas sim eu começar a olhar para os alimentos de acordo com o grau e o propósito de processamento industrial. E daí surge a classificação nova, que divide os alimentos em 4 grupos, sendo que o primeiro grupo é composto pelos alimentos menos processados e o quarto grupo pelos alimentos mais processados, que são os ultraprocessados. O primeiro grupo são os alimentos in natura, ou minimamente processados. Eles são extraídos da natureza e consumidos na sua integridade. A gente está falando de frutas, carnes, legumes, verduras e por aí vai. O segundo grupo traz os ingredientes culinários processados. Eles são extraídos da natureza, mas sofrem um refinamento, um processamento a mais. Eles são usados para preparar os alimentos do primeiro grupo. A partir do terceiro grupo, a história muda. Aqui, os alimentos começam a ser de fato processados. Os alimentos processados, eles já sofreram alguma interferência de uma indústria de alimentos ou de um produtor de alimentos, mas é importante perceber que nos processados eu só encontro ingredientes dos 2 grupos que eu já mencionei. E por fim, a gente chega aos alimentos ultraprocessados, que o próprio nome diz, né? Sofreram um processamento industrial de alta intensidade. Esses alimentos, eles têm pouco ou nenhum alimento natural, um alimento de verdade na sua composição. Se a gente pensa, por exemplo, um exemplo clássico de alimento ultraprocessado é o salgadinho de milho, que tem, cadê o milho ali, né? Então tem pouco ou nenhum milho na sua composição. Esses alimentos do quarto... E aí, galera, é uma coisa que a gente tem que ter um senso crítico, né? Beleza, você pode comer um alimento ultraprocessado, mas coma sabendo que você tem pouco ou quase nada de um produto natural ali. Grupo tem saborizantes, texturizantes, coisas colocadas para dar mais crocância na hora de mastigar. Muitos também têm aromatizantes, corantes, um monte de maquiagens que não existiam antigamente, mas que tornam mais atrativa uma comida que não teria tanto apelo sem esse processamento. Quando a gente pensa na composição dos ultraprocessados, a gente está falando justamente sobre a autorização que a indústria ganhou ao longo do tempo, primeiro nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro, de produzir produtos que possam ludibriar as pessoas. Então você tem um iogurte que fala que é de morango e não tem morango. E também não tem leite. Um macarrão que diz que é macarrão, mas na verdade ele é um produto bem distante do macarrão como a gente está acostumado. Você chega na prateleira do supermercado, vai ter lá a mussarela e do lado o produto tipo mussarela. Qual a condição que a gente tem de ficar atento a esse tipo de enganação no dia a dia? Se a gente tinha um padrão de aceleração lá atrás, quando esses produtos começaram... Isso me lembra muito... Eu
eu estava na faculdade ainda, estava bem no início. Eu lembro que eu fui no mercado e eu comprei eu achei que fosse um requeijão, né? Eu comprei um requeijão, saí pensando nisso e cheguei em casa depois, quando estava já no final, né? E eu percebi que era um creme sabor requeijão. Era tipo isso. Então eles fizeram um creme sabor requeijão, não era requeijão. Incrível, né? E você, como ele falou, na correria, na pressa, você vê um produto de um formato bem semelhante a um requeijão, no caso, e você acaba levando por um preço talvez bacana e pronto. Para entrar na vida das pessoas, nos anos 70, 80, isso fica muito mais dramático nos nossos tempos, né? A gente está muito mais acelerado, muito mais atarefado, muito mais precarizado nas nossas relações cotidianas. Então acaba que o ultraprocessado se encaixa com perfeição aí, né? A promessa de um macarrão em 3 minutos, ela não surgiu por acaso. A gente tem hoje muita evidência produzida que mostra a relação do consumo exagerado de alimentos ultraprocessados e vários desfechos negativos em saúde. Existe associação já muito bem estabelecida entre o consumo desses produtos e ganho de peso, diabetes, hipertensão, diversos tipos de câncer, transtornos mentais como depressão, que há mais de 32 desfechos negativos em saúde associados ao consumo exagerado de ultraprocessados. E o Guia Alimentar para a População Brasileira deixa bem clara que a recomendação é evite alimentos ultraprocessados. Ele não fala pode comer até 2 por dia. O Guia Alimentar é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde desde 2006. Ele traz um outro alerta relacionado ao consumo dos alimentos ultraprocessados. É uma espécie de efeito dominó. O alimento ultraprocessado, um puxa o outro. Vale muito a leitura desse guia. A nossa população acho que até desconhece que esse guia existe. É um guia feito pelo governo federal, Ministério da Saúde, e vale muito a pena você pesquisar ele, você dar uma folheada, vale muito a pena mesmo. Tem muito conteúdo bom e é um guia que é exemplo para muitos países mundo afora. Quem come um lanche pronto de esquentar no micro-ondas, geralmente toma junto um refrigerante e come de sobremesa, uma sobremesa pronta industrializada. Isso é verdade. Eu acho que a gente tem um ambiente muito permissivo, assim. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, que deveriam atuar, né? Um no caso dos alimentos de base vegetal e outro no caso dos alimentos de base animal, atuando muito pouco. E aceitando que, diante de uma situação social dramática que a gente tem vivido, que surjam produtos que aumentam esse grau de enganação. Se você começa a regulamentar esses aditivos, você começa a empurrar a indústria de volta para os processados, de volta para um lugar que seja seguro para consumo humano. Não tem nenhuma dúvida de que seria benéfico restringir a publicidade desses produtos em geral, e especialmente voltadas ao público infantil. Tudo aquilo que possa ludibriar a criança, a gente tem muita evidência de que do 0 aos 6 anos de uma maneira e dos 6 aos 12 anos de outra maneira, essa criança não tem ainda a condição completa. Além da regulamentação em cima dos produtos, também deveria ter uma regulamentação em cima do marketing desses produtos, com relação a crianças também. De interpretar o que essa mensagem publicitária está querendo dizer para ela. Então, tá lá a Turma da Mônica no pacotinho, passando para ela uma mensagem de que aquele produto é bom para ela, né? A Mônica vai enganar? Não vai. E esse descompasso é gerado por quê? É gerado por uma situação de lobby, né? De controle dos espaços institucionais em que se vai discutir a política pública, para não haver, digamos assim, uma mobilização tão incisiva em favor da regulação dos ultraprocessados. Esse contexto social favorável a uma desregulação, né? Que a gente não caminhe em termos de políticas públicas. Na hora de comprar um alimento, revise sempre o rótulo na parte de trás e veja qual que é o ingrediente mais presente naquele produto. Quanto mais estranho for o nome, maior a chance de ser industrializado. Pensa bem sobre quais são os riscos desse consumo e, se você ainda tiver com dúvidas, pode consultar o guia de alimentação, que a gente deixou no link aqui embaixo na descrição do vídeo.
Galera, show de bola, um vídeo super necessário mesmo. Eu, como Nutri, assino embaixo, um vídeo muito bom mesmo. Gostaria que todo mundo pudesse ficar por dentro e conhecer um pouco do que são alimentos ultraprocessados. Se eu pudesse fazer só um acréscimo, seria a questão que nessa batalha contra ultraprocessados, a gente também tem que olhar para o governo federal, onde qual é o recurso que o cidadão tem para poder comprar os seus alimentos. Então, por exemplo, eu consigo comprar um suco de pozinho, aquele que você joga na água e faz, R$2. E eu consigo comprar algumas laranjas para fazer um suco por quanto? Talvez 3, 4 vezes mais esse valor, sei lá, R$10. Então, assim, além da gente regulamentar essa questão de alimentos ultraprocessados, a gente tem que olhar para o cidadão e garantir: será que ele tem um bom salário para poder comprar alimentos in natura? Será que ele tem um acesso para comprar alimentos in natura? Bom, é uma coisa que tem que ser debatida e discutida. Galera, o link do canal está na descrição. Peço que você se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Galera, tamo junto, até logo, até breve e valeu!